E aí, meus amores, estão se cuidando, lavando as mãozinhas direitinho, usando álcool gel? Pois é, tem que ser assim. Não se fala em outra coisa, e pelo que se percebe, a gente vai levar aí um bom tempo falando de coronavírus. Tem muita gente assustada com essa história de pandemia. Isso porque essa é uma situação inédita para pessoas de várias gerações. Mas não é a primeira vez que o mundo enfrenta algo parecido. E tem mais. Muitas das medidas de prevenção e controle que a gente está aplicando agora vêm de lições aprendidas há um século. E é disso que eu vou falar no vídeo de hoje. É assustador ver a Itália inteira em quarentena, lembrar do que aconteceu na China em janeiro e fevereiro e imaginar que isso ainda pode se agravar por várias regiões do planeta. Todo esse clima de apreensão tem razão de ser. Muitos de nós nunca vimos uma pandemia se espalhar tão rapidamente desse jeito, afetando tantos países e setores da economia. É um ônus da aldeia global, afinal, num mundo com distâncias encurtadas, vírus também deixam de conhecer fronteiras. Mas essa não é a primeira vez que isso acontece. Há 100 anos, depois da Primeira Guerra Mundial, os países ainda se reerguiam do confronto quando surgiu uma nova ameaça, uma pandemia de gripe, que ficou conhecida como gripe espanhola. É provável que a propagação do vírus causador da gripe espanhola tenha começado exatamente nos acampamentos da guerra. Afinal, entre um tiro, uma bomba e os deslocamentos, ninguém está lá muito preocupado com hábitos de higiene, né? Quando a guerra terminou em 1918, os soldados voltaram para suas casas, para seus países de origem. Mas o que devia ser só alegria virou drama. Sem saber, eles também estavam levando o vírus para suas casas. O número de mortos em decorrência da pandemia de gripe espanhola entre 1918 e 1920 varia entre 50 e 100 milhões de pessoas. Isso mesmo, a gripe espanhola pode ter matado 5 vezes mais pessoas do que a Primeira Guerra Mundial. Mas eu não estou fazendo esse vídeo para assustar. A ideia é mostrar como a experiência de 100 anos atrás pode nos ajudar a vencer a batalha contra um novo coronavírus. Assim como na gripe espanhola, as vítimas fatais da Covid-19 morrem em decorrência de uma pneumonia muito forte, consequência do enfraquecimento do sistema imunológico que fica loucamente tentando combater o novo coronavírus. Há 100 anos, embora viagens aéreas fossem menos frequentes, a gripe espanhola também se espalhou pelo mundo todo. Algumas regiões do planeta naquela época ficaram meses ou até anos sem sentir as consequências da pandemia de gripe espanhola. E muitas dessas localidades usaram técnicas que a gente está vendo serem utilizadas agora, 100 anos depois. Fechamento de escolas, proibição de reuniões e restrição dos deslocamentos foram algumas das medidas adotadas numa comunidade do Alasca, que escapou praticamente ilesa da gripe espanhola. Estratégias que a gente tem visto serem empregadas na China, na Itália e desde esse fim de semana também aqui no Brasil. A gripe espanhola é definida até hoje como o maior holocausto médico da história. E na época, muitas das vítimas fatais eram jovens e saudáveis. Isso aconteceu porque o vírus influenza, causador da gripe espanhola, sobrecarregava o sistema imunológico das vítimas de uma forma muito rápida. Esse ataque às defesas naturais do organismo desencadeava uma reação do sistema imunológico, só que a reação também era muito forte. Sabe aquele ditado que diz que o que diferencia o remédio do veneno é a dose? Então, diante da ameaça do vírus, o organismo gerava a chamada tempestade de citocinas. A consequência? Os pulmões da vítima ficavam cheios de fluidos e se tornavam um ambiente ideal para o surgimento de infecções secundárias. Diferentemente do que acontece com o novo coronavírus, os idosos não eram tão vulneráveis à gripe espanhola. Os estudiosos do assunto acreditam que essa blindagem rolou porque muitos deles já deviam ter estado em contato com uma cepa muito semelhante, uma espécie de variação do vírus da gripe que se espalhou entre a população no início do século XIX. Mas agora não tem blindagem para ninguém. O coronavírus causador da Covid-19 é novo, por isso que a gente fala o tempo todo novo coronavírus. Ele é mais ameaçador para idosos e pessoas com doenças pré-existentes. Quem entrar em contato vai pegar a doença. E não adianta tomar vitamina C, comer inhame, nada disso faz mal, mas também não impede a infecção pelo novo coronavírus. Como o nosso organismo nunca entrou em contato com esse micro-organismo tão ameaçador, ninguém tem defesas naturais para impedir que ele se instale e nos derrube. Por isso, a melhor dica é a prevenção. Eu falei disso no vídeo de quarta. Procura aqui no canal para você ver. Há 100 anos, na época da gripe espanhola, o mundo estava saindo de uma guerra. O dinheiro das nações mais ricas tinha sido gasto em equipamentos e instalações militares. Sistemas públicos de saúde começavam a ser discutidos.
Em muitos países, mesmo aqueles vistos como mais ricos e desenvolvidos, era comum que apenas os mais ricos e a classe média tivessem acesso aos serviços médicos. As maiores vítimas da gripe espanhola foram os mais pobres. Há 100 anos, como agora, as desigualdades sociais já se mostravam determinantes para o sucesso do enfrentamento à doença. A partir da gripe espanhola, diversos países passaram a organizar seus sistemas públicos de saúde. Eles perceberam já naquela época que as pandemias se tornariam mais frequentes e se espalhariam cada vez mais rapidamente pelo mundo. Na segunda década do século passado, gestores públicos entendiam que seria preciso investir muito em saúde pública para criar estruturas capazes de lidar com grandes contingentes afetados pelas pandemias. Saídos de uma guerra mundial, eles entendiam bem o que significava combater um inimigo tão poderoso. E chegaram a consensos. Era preciso isolar vítimas com sintomas em quarentena, separar casos mais leves dos mais graves e restringir a circulação de pessoas para conter o avanço do vírus. Tudo que a gente tem visto acontecer agora. Quer dizer, quase tudo. Hoje em dia, aqui no Brasil, por exemplo, está cheio de gente querendo enfraquecer o Sistema Único de Saúde. Tem até um teto de gastos para impedir que se invista mais na área. É como eu digo sempre, a história ensina, mas a gente tem que querer aprender. Para terminar com uma boa notícia, foi anunciado nesta sexta-feira que o primeiro brasileiro infectado pelo novo coronavírus está curado. As autoridades disseram que o homem de 61 anos, morador de São Paulo, cumpriu o período de quarentena e não tem mais os sintomas da Covid-19. Tomara que a gente veja mais e mais casos tendo esse mesmo desfecho. Por hoje é só, meus amores. Sextou em casa, hein? Nada de aglomerações, nada de compartilhar objetos de uso pessoal. E para quem tá solteiro ou solteira, cuidado com a boca que você pretende beijar. A parada é séria. E todo mundo nessa hora precisa ter alguma responsabilidade, precisa ter bastante responsabilidade para evitar que todos nós possamos sofrer consequências ainda mais graves. Descansem, lavem bem as mãos e segunda eu tô de volta com mais um Fala Muca. Um beijão, assim de longe pode. E até lá.